Vamos dar prosseguimento nesses nossos desenhos, nesses nossos primeiros desenhos aqui no Inventor. Nossos desenhos da disciplina de desenho assistido por computador. E agora aqui nesses primeiros desenhos, nós estamos trabalhando com modelos didáticos. Modelos básicos, né, de desenhos que podem ser representados lá no Inventor, utilizando então um sólido em 3 dimensões. Aqui nós temos um outro exemplo didático, então, que nós podemos representar basicamente por esse comprimento, 105 milímetros, com uma largura de 50 milímetros e com uma espessura, então, de 15 milímetros. Vamos lá desenhar essa base para essa peça. Lembrando sempre que quando nós iniciamos um novo projeto, né, nós então podemos utilizar esse botão aqui de novo e vamos então ter a possibilidade de buscar dentro dos templates essa opção do Sistema Internacional de Unidades, onde nós temos então a possibilidade de desenhar uma peça utilizando o padrão de milímetros. Lembrando que aqui no desenho mecânico, né, normalmente então nós aplicamos, né, os desenhos em milímetros. Vamos aproveitar depois que nós abrimos então esse arquivo, vamos salvá-lo, né? Vamos salvar esse arquivo, salvar aqui como esse arquivo, e aqui então eu vou fazer a opção do nosso desenho 3. Então, esse será o nosso terceiro desenho entre esses primeiros desenhos aí que nós estamos aí criando aqui no Inventor. Lembrando que a extensão do arquivo de saída é o ponto .ipt. Vamos então salvar esse arquivo e agora sim nós estamos habilitados para começar a desenhar esse trabalho. Como nós já temos utilizado, nós sempre iniciamos o nosso desenho através de um esboço. Tocando então nessa opção, no canto superior esquerdo da tela, nós vamos então iniciar o nosso sketch. E o nosso sketch dessa vez, nós vamos trabalhar por qual parte? Nós vamos utilizar essa seção ou então podemos utilizar a seção da base, né? Vamos, por exemplo, né, podemos desenhar primeiramente essa parte aqui de baixo. Né? Vamos desenhar essa parte aqui de baixo porque no meu modo de observar a peça, né, nós vamos ter uma maior facilidade se nós construirmos essa base que tem basicamente então uma dimensão de 105 mm por 50 mm e também tem aqui uma semicircunferência e sob essa circunferência nós vamos ter um orifício e nessa porção um rasgo, nessa porção esquerda. Vamos então desenhar esse modo básico e para isso então nós vamos focar nesse plano, no plano de projeção aqui então perpendicular. Vamos focar então sobre o plano XZ. Eu vou focar aqui sobre esse plano XZ e sobre esse plano, lembrando aqui que nós então temos as opções, né, de ferramentas de desenho, nós vamos selecionar uma ferramenta de desenho que vai nos facilitar o desenho desse retângulo. Entre as opções, se nós abrirmos então essa caixa de ferramentas relacionadas aos polígonos, temos as opções de construir diferentes tipos de retângulos, né? Podemos também criar aqui retângulos, né, com esses arredondamentos. Isso, por exemplo, para representação de uma chaveta, por exemplo, você pode utilizar essa opção. Ou então criar polígonos irregulares, né, como o triângulo, o hexágono e por aí em diante. Vamos utilizar essa opção aqui de um retângulo. E esse retângulo, eu vou fazer um toque bem aqui no centro desse plano cartesiano. Vou fazer um toque e vou movimentar o mouse. Vou movimentar o mouse e vou especificar as dimensões. E as minhas dimensões vão ser aqueles 50 mm que faz referência à largura da peça. E vou utilizar o Tab para habilitar essa dimensão do comprimento. Uma dimensão básica de 105 mm. Vou utilizar então o mouse aqui para retroceder, para ver o resultado.
Ó, me parece que aqui a largura é 50 por 105. Ok, então está correto. E aqui, então, eu vou desenhar uma semicircunferência sobre essa extremidade. Vou retomar aqui o desenho. Então, aqui eu já tenho o desenho de 50 por 105. Agora, eu vou utilizar o desenho do círculo. Lembrando que o desenho do círculo também pode ser acessado, então, utilizando esse atalho do Ctrl+Shift+C. Então, utilizando o Ctrl+Shift+C, nós temos a possibilidade de desenhar uma circunferência. E é o que nós vamos fazer. Outro atalho que também é bastante útil é o atalho do aparar. Aquele comando de aparar, nós podemos então acessar utilizando o X, né? Pressionando o X, pressionando o Enter, eu tenho a opção então de aparar as linhas. Essa linha, se eu tentar aplicar o aparar, como aqui eu não tenho nenhuma linha que está seccionando ou interseccionando essa outra linha, eu não vou conseguir aparar essa linha, porque não existe nenhuma outra linha que está intersectando ela. Então, eu posso tocar sobre essa linha e simplesmente deletá-la. Nesse centro, nós vamos ter também uma outra circunferência. Uma outra circunferência que eu também posso desenhar utilizando o Ctrl+Shift+C para acessar o comando de círculo. Ou então, vir aqui até sobre as ferramentas de desenho e buscar essa opção do círculo. E esse círculo tem um diâmetro de 15 mm. Ok. Nessa outra porção esquerda da peça, nós vamos também ter um desenho de um raso. E esse raso, ele está com uma distância, né? Vamos aqui olhar no desenho, ele tem um diâmetro de 15 mm, tem um diâmetro de 15 mm, e ele está a uma porção de 15 mm, nessa porção aqui para dentro, né? Então ele tem aqui o diâmetro, e desse centro até essa extremidade, nós vamos ter então 15 mm. E por que isso? Porque se a gente vir aqui, né, fazer essa subtração de 105, que é esse comprimento total, 105 mm menos 90, então nós vamos observar que dessa extremidade até o centro desse círculo, né, nós vamos ter então 15 mm. E é o que nós vamos então fazer. Então aqui eu vou buscar a opção do círculo sobre essa linha central. Eu vou desenhar então a circunferência que também tem um diâmetro de 15 mm. E agora, o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar essa dimensão. Eu vou tocar sobre a borda da circunferência e toco sobre a extremidade. E quando eu faço um toque sobre a tela, eu vou ter então a opção de editar essa distância. E essa distância é de 15 mm. Feito isso, eu posso então pegar aqui junto ao centro da circunferência, né, tocar sobre a linha, e buscar sobre essa extremidade aqui da circunferência junto ao centro, posso tocar na tela e criar uma linha horizontal até a extremidade da peça. E faço isso em ambos os lados da peça. Utilizo novamente o aparar para poder fazer o quê? Para fazer esses acabamentos, né? E agora, então, ter o formato básico, né, dessa peça que nós estamos aí construindo aqui no evento. Feito esse formato básico, nós podemos então retornar. Nós vamos retornar a nossa visualização do desenho, nessa visualização em perspectiva. E agora nós podemos então criar uma profusão a partir desse contorno básico. Mas para isso a gente vai ter que então tocar sobre a superfície que nós queremos criar a profusão. Vejam que se eu toco sobre aqui a área do círculo, somente essa área que ela vai criar então a profusão, mas não é essa área que nós queremos trazer essa extrusão. Nós queremos criar essa extrusão a partir dessa área que aqui está com uma cor, né, rosa. Então eu vou tocar sobre essa área. Vejam que aqui o sentido está correto. Eu não preciso, né, criar nesse modo, né, não preciso utilizar essa opção de simétrico, né, eu posso utilizar essa opção. Só que aqui eu tenho uma espessura de quanto? 10 mm.
Não é 10 milímetros, né? Nós vimos aqui no nosso desenho, essa espessura dessa parte, né, da peça é 15 milímetros. Então é isso que nós vamos aqui editar e confirmar essa opção. Bom, agora nós vamos fazer a opção, né? Nós vamos desenhar essa outra parte aqui da peça. Essa outra parte superior da peça. Essa parte superior da peça, vamos ver aqui quais são as dimensões básicas. Nós podemos observar que nós temos então uma altura, né, de 25 milímetros e temos um raio externo de 20 milímetros. Quer dizer que nós vamos então ter um retângulo básico de 25 por 40 milímetros. Né? 25 de altura por 40 milímetros. Esse é o retângulo base. Sobre esse retângulo base, então, nós vamos ter uma semicircunferência de diâmetro de 40. E dentro dessa semicircunferência, nós vamos ter uma circunferência inscrita de 25 milímetros. Então, vamos lá fazer esse desenho. Vamos aqui fazer esse desenho e, para fazer esse desenho, novamente, nós vamos utilizar o comando do rascunho. Então, nós vamos tocar sobre o rascunho, vamos listar, por exemplo, essa face, né, esse plano dessa face, e aqui sobre esse plano dessa face, né, eu posso utilizar o retângulo. Então, eu toco sobre o retângulo, vou tocar aqui sobre a peça e vou criar um retângulo. Bom, aqui, então, nessa parte, né, em destaque em azul, é a primeira cota, né, que eu vou especificar. Nós vimos que essa cota horizontal, ela é igual a 40 milímetros. 40 milímetros, e eu utilizo o Tab para acessar a outra cota vertical, que é de 25 milímetros. Feito isso, nós vamos especificar agora, nós vamos desenhar o quê? Nós podemos desenhar a semicircunferência. Mas antes de desenhar a semicircunferência, vamos fazer o seguinte, vamos especificar qual que é essa distância dessa extremidade até essa extremidade aqui desse retângulo que nós acabamos de desenhar. Se nós, então, retomarmos aqui o desenho, nós vamos ver qual que é essa distância. Essa distância é quanto? Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui 45. Desse centro, né, nós temos 45, mais 15, nós temos 60. Então, nós temos 60. 60 menos o raio de 20, então nós vamos ter 40. Então, essa distância dessa extremidade até essa extremidade aqui é igual a 40 milímetros. Então, vamos aqui utilizar essa distância, né, desse ponto, dessa extremidade até essa extremidade igual a 40 milímetros. Feito isso, nós já podemos então desenhar a semicircunferência utilizando aqui o comando de círculo. Comando de círculo, nós então vamos tomar esse comando a partir do centro desse retângulo. Aqui, vejam que o centro ele fica destacado com essa cor, né, desse apontamento aqui verde. Então, nós tocamos sobre esse apontamento e vemos, então, um outro clique até na extremidade desse retângulo. E depois, então, eu utilizo o ESC para sair desse comando e utilizo o comando de aparar, né, da tesoura, para poder aparar essa parte inferior aqui, então, dessa semicircunferência. Feito isso, eu posso tocar sobre essa linha e apagá-la. E aqui depois, né, no próximo passo, nós vamos desenhar um círculo que é inscrito dentro dessa área. Né? Então, eu toco aqui nessa ferramenta de desenho de circunferência e vou depois, né, movimentar o meu mouse para fora, né, e vou informar o diâmetro dessa circunferência. Nesse caso, o diâmetro é igual a 25 milímetros. Feito esse desenho básico, nós podemos retomar, né, a nossa visualização do desenho.
E muito fácil. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, criar a extrusão. E essa extrusão é de quantos milímetros? Vamos ver aqui no nosso desenho. Essa largura total ela é igual a 50 milímetros. E aqui nós temos 20 milímetros para esse raso, para essa abertura. Para, então, determinar essa espessura, nós vamos fazer o quê? Vai ser o valor, né, de 50 menos 20 é igual a 30. 30 dividido por 2 vai ser igual a 15 milímetros. Então, essa espessura vai ser igual a 15 milímetros. E é o que nós vamos, então, utilizar nessa extrusão. Então, eu vou tocar sobre a área que eu quero produzir a extrusão, né? Eu toco aqui nessa região do esboço. Vejam vocês que aqui o esboço, né, a profusão, ela está sendo criada da esquerda para a direita, mas eu quero uma profusão sendo criada da direita para a esquerda. Então, eu toco nessa outra opção e agora sim, então, eu tenho essa profusão sendo criada aqui com uma espessura de 15 milímetros. Finalizo o comando, confirmando, utilizando aqui o botão de OK. Finalizado esse comando, o que nós podemos fazer agora? Nós podemos espelhar essa outra parte para esse outro lado. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um plano paralelo, um plano bem que vai ser criado, então, bem aqui no centro, né? Então, nós vamos criar um plano paralelo para ficar bem aqui no centro dessa peça. Então, entre as opções aqui de plano, né, aqui na barra do menu de ferramentas, esse menu de ferramentas superior, dentre essas opções de planos, nós vamos buscar aqui a criação de um plano paralelo. Então, eu vou tocar sobre a ferramenta de plano paralelo e vou tocar nessa ferramenta aqui do plano. Bom, vejam vocês que aqui o plano está sendo criado da esquerda para a direita. Né? Da esquerda para a direita. Então, se eu digitar, por exemplo, 25 milímetros, ele vai criar um plano aqui da esquerda para a direita. Mas, no nosso caso, nós queremos que seja criado um plano com uma direção contrária. Na verdade, com um sentido contrário. Então, eu vou colocar menos 25. Menos 25, que é o valor, né, de um plano, então, sendo criado justamente no centro dessa peça. E, então, depois de ter informado essa distância do plano paralelo que está sendo criado, eu confirmo essa ação. Agora nós podemos, então, espelhar esse último objeto que nós desenhamos. Aqui dentro, as opções do menu de ferramentas, nós vamos buscar novamente a ferramenta de espelhar, aí que nós já utilizamos. Eu vou tocar sobre essa ferramenta de espelhar e aqui eu vou tocar no objeto que eu quero buscar a característica. Toco sobre o objeto que eu quero buscar a característica, que eu quero espelhar. Vou tocar agora, seleciono então a ferramenta do Mirror Plane e vou tocar sobre o plano onde eu quero ter como referência o espelhamento, o plano médio da peça. Toco sobre o plano médio e confirmo com um OK. Feito isso, eu posso retirar a visibilidade desse plano, porque eu não vou mais utilizá-lo. Como que eu faço isso? Eu toco sobre o plano e retiro a visibilidade aqui entre essas opções. Então, toco sobre o plano, utilizo o botão direito, né, para acessar essas opções aqui, onde eu posso retirar essa visibilidade aqui do plano. Bom, aqui então eu tenho a peça, né, desenhada, ela está sendo mostrada em uma perspectiva, mas posso também buscar uma vista frontal, utilizando essa ferramenta aqui do cubo. Então, no cubo, eu consigo ter várias formas, né, de visualização. Uma perspectiva a partir de uma vista superior, uma perspectiva, né, quando eu busco essa opção aqui no cubo, né, essa opção, eu posso obter uma perspectiva a partir da base, né, do ponto inferior.
Posso ter uma visão da parte de baixo da peça, quando eu toco nessa posição de baixo. Posso rotacionar, né, essa vista, né, utilizando essas indicações aqui de rotação. Então, eu posso rotacionar. Eu posso retomar a minha vista principal, utilizando aqui a vista, né, da home. Então, eu retomo para a minha vista em posição original. Eu posso buscar outras posições, as posições quaisquer, né? Eu posso buscar uma vista superior, posso buscar uma vista dessa parte aqui de trás, posso buscar uma vista frontal. Então, são várias opções aí que nós temos para trabalhar. Posso também rotacionar essa peça, né? Rotacionar utilizando aqui, por exemplo, o comando do Orbit. Posso movimentar esse plano, né, de desenho utilizando aqui o Pan, né? Então, se você seleciona o Pan, você consegue movimentar esse plano aqui de desenho. Com o Orbit, você vai conseguir rotacionar. Então, selecionando essa ferramenta aqui do Orbit, você consegue rotacionar a peça. Então, você tem várias possibilidades. Tem a possibilidade também, né, de você utilizar o zoom, usando o botão de rolagem. Você avançando, você deixa a peça mais longe, e retrocedendo o botão de rolagem, você deixa a peça mais próxima de você que está observando. Vou aqui então desabilitar essa ferramenta do Orbit, né? Tocando aqui sobre a ferramenta novamente, e aqui eu vou então retomar a minha vista principal, né? A minha vista principal em perspectiva, tocando aqui sobre o home. E vejam, né? Que em cada desenho, em cada desenho que nós vamos aqui construindo através do Inventor, sempre nós vamos ter uma novidade, né, em um comando, uma novidade na aplicação de uma ferramenta, e sempre nós então vamos ter novidades aqui no Inventor. Após esse desenho dessas peças básicas, qual que é o próximo passo? O próximo passo, nós vamos publicar esses desenhos lá no Drawing. No Drawing, nós vamos então criar o nosso arquivo, né, de impressão. E depois que nós fizermos essa primeira etapa, nós retomamos já agora desenhando também objetos aí, que são aplicáveis, né, no dia a dia, né, como por exemplo o desenho de um eixo ou outros desenhos aí de peças que são simples e que são aplicados aí no dia a dia, né, da mecânica ou então no dia a dia de máquinas. E é isso que nós vamos aí seguir então nos nossos desenhos aqui da disciplina de desenho assistido por computador. Então, fique ligado nos conteúdos aqui da disciplina. Até mais e obrigado.